Pessoal, nós vamos retomar do início. Nós tivemos um problema no YouTube, então a minha fala inicial não foi transmitida pelo YouTube, tá? Desculpem, mas nós vamos retomar. Então, novamente, um bom dia a todos, um bom dia de trabalho. Agradecendo aos meus colegas que estão sempre nos bastidores, nos auxiliando, nos apoiando, a dirigente Carla, a nossa diretora de núcleo, Helena, por todo o apoio e confiança no nosso trabalho. Vocês já devem me conhecer, sou Ana Lúcia, PCNP de Educação Especial, estou na diretoria de ensino há 9 anos já, né? E em todas essas minhas idas e vindas, nos acompanhamentos pelas escolas, eu senti a necessidade de elaborar essa orientação, pois essa dificuldade de entender o que realmente é uma dificuldade de aprendizagem, o que é um transtorno específico de aprendizagem e o que é uma deficiência. Eu quero que vocês percebam que para a gente chegar a dizer que um aluno tem uma deficiência, existe um longo caminho, tá? E eu fico, às vezes, um pouco, assim, chateada quando eu me deparo, assim, eu chego numa escola e, assim, já de cara, esse aluno tem alguma coisa, esse aluno tem uma deficiência, né? Então, nós não podemos falar isso, assim, de uma forma tão simples. Nós temos um longo caminho a percorrer até nós dizermos que esse aluno tem realmente uma deficiência. Por favor, Salete. Pode passar. Pode. Aí, nós vamos iniciar, então, pela dificuldade de aprendizagem. Então, quando eu chego no 6º ano, no 7º ano, os alunos já estão, né, no que a gente espera deles, todos alfabetizados. E aí, a gente se depara com aquele aluno com muita dificuldade, que ele está totalmente defasado, que ele não está aprendendo como os outros. Uma coisa a gente já tem que ter em mente: uns aprendem mais rápido, outros não, uns necessitam de metodologias diferentes. Então, tudo isso a gente tem que pensar. E quando a gente fala em dificuldade, a gente está falando de uma forma muito genérica, porque a gente ainda não tem uma causa evidente. O que está causando? O que está fazendo esse aluno ter essa dificuldade de aprendizagem? A princípio, a gente tem que usar esse termo realmente. Ele tem uma dificuldade de aprendizagem, ele não tem uma deficiência. Então, é assim que nós iniciamos. Nós temos esse aluno na sala, ele apresenta uma dificuldade de aprendizagem. Só que eu ainda não estou me referindo à origem dessa dificuldade e às características. Eu sei que tem alguma coisa que está atrapalhando no processo de aprendizagem desse aluno. Por favor. Quando a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, a gente começa a investigar a origem, as características dessa dificuldade, a gente está entrando no primeiro padrão, que é esse que nós estamos falando agora. O padrão que é a dificuldade de aprendizagem, que ela pode ocorrer por causa de um evento transitório que está acontecendo na vida desse aluno e pode estar interferindo negativamente no processo de ensino-aprendizagem. Olha só tudo que pode influenciar no aluno para ele ter uma dificuldade. Uma mudança de escola, a troca de um professor, o nascimento de um irmão, a separação dos pais, a perda de um familiar, falta de sono, problemas de saúde, entre outros. Quando eu falo esse entre outros, eu quero citar para vocês também que pode ter havido lá no processo de alfabetização dele alguma coisa que não deu muito certo. Sido usada uma metodologia, uma didática com esse aluno que não foi a indicada para ele. Eu sempre, quando chego nesse ponto, eu falo assim: eu sou alfabetizadora, acho que vocês sabem, sou PEB 1, e quando lá atrás, que eu estava alfabetizando, quando chegava lá pelo mês de junho, julho, e eu percebia que tinha aqueles 2, 3 que não estavam acompanhando, eu mudava a forma de ensinar.
mudava totalmente. Começava com a silabação, começava com as letrinhas de novo. Por quê? Eu sabia que aquele método que eu não estava usando, não estava sendo adequado para aquele aluno. Então, isso também pode acontecer uma falha lá no processo de alfabetização. Por favor. E aí, nós também temos a influência do meio ambiente no desenvolvimento desse aluno. Quantas coisas, uma situação de pobreza, a moradia, desnutrição, higiene totalmente inadequadas, os fatores de vínculo afetivo com a família, estímulos para o desenvolvimento, a exposição ao estresse e à violência que o nosso aluno passa. Eu também enquadro aqui que o professor tem que ter um olhar tão peculiar com certos alunos, que o abuso hoje em dia, nós ouvimos falar muito do abuso que os alunos sofrem. Então, esse olhar, principalmente os alunos, né, que estão na idade ainda lá, pequenos, que não sabem se expressar, que chegam para a escola, que mudam totalmente o seu comportamento, e mudando o comportamento, mudam também, se estavam tendo um processo adequado de aprendizagem, começam a cair na sua produção. Nós temos que ficar atentos com esse olhar para também esse tipo de violência que a criança sofre hoje. Por favor. A falta de um pré-natal, a desnutrição, alimentação totalmente inadequada, doenças que foram maltratadas na infância, uso do álcool, tabaco e os comportamentos também maternos de risco que influenciam negativamente no desenvolvimento do feto. Só que ainda nós não estamos falando numa deficiência, nós estamos falando num caso que pode ocorrer nesse aluno, mas que não caracteriza uma deficiência. Por favor. Então, como nós estamos falando aqui, são fatores que são importantíssimos para o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento da criança. Quais são eles? A interação do adulto propiciando experiências, às vezes o olhar, a repetição, a apresentação de estímulos para essa criança. Isso, infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que as famílias, com toda essa correria, com todo esse trabalho, que a carga de trabalho, às vezes, muito exagerada dos pais, muito disso fica a desejar, porque os estímulos são essenciais para o desenvolvimento do cérebro da criança, desde o nascimento. O ler para a criança, o conversar com a criança, mesmo antes dela falar. Tem muita gente que fala assim, mas ela não sabe nem falar, ela é um bebê. Mas desde pequeno, a gente vai construindo essas pontes, fazer parte e vão integrar o cérebro da criança, certo? Que assim vai propiciar o quê? Um caminho mais fácil para a aprendizagem. Então, até agora, só recapitulando o que nós falamos da dificuldade de aprendizagem, tá? Tudo que pode influenciar o aluno e que pode estar dificultando a sua aprendizagem, que podem ser, como eu disse, eventos transitórios na vida desse aluno. Por isso, a observação. Agora, nós vamos entrar no segundo padrão. São os transtornos específicos de aprendizagem, tá? Por favor. Esses transtornos, eles sempre estavam presentes na vida dessa criança. Só que o que acontece? Eles vão aparecer mais na escola, na vida escolar dessa criança, porque é nesse momento que a gente vai começar a perceber essa dificuldade. Muitos pais atentos, já lá na tenra idade, já começa a perceber dificuldades na fala, da coordenação, certo? Mas o que realmente acontece é no histórico desse aluno. Quando ele começa a vir para a escola, é que a gente vai começar a perceber que significativamente a aprendizagem está defasada. Mas ainda lembrando,
Nós não estamos falando de deficiência intelectual ou qualquer deficiência sensorial. Nós estamos ainda nos transtornos específicos de aprendizagem. Então, esse segundo padrão, como acabei de falar, ele é chamado de transtornos específicos de aprendizagem. E, como eu disse, a família, muito atenta, muitas vezes já descobre antes, e quanto mais cedo se iniciar um tratamento, melhor, claro, né? E identificando os casos que podem ser mais graves. Por favor. Bom, os transtornos de aprendizagem, eles podem estar aparecendo na leitura, na escrita ou na matemática. E elas podem estar também juntas, e aí sim, atrapalhando diversos processos que são os processos cognitivos que envolvem a aprendizagem. Embora nós estamos falando que o transtorno específico de aprendizagem tem um impacto significativo no processo de aprendizagem, ainda não configura uma deficiência intelectual. Por favor. Entretanto, claro, né? Eles vão ter atrasos importantes no desenvolvimento da linguagem e de suas funções cognitivas. Mas e aí? Né? Quando a gente começa a suspeitar desses transtornos, a gente tem que fazer o quê? Por favor, Salé. Somente, claro, uma avaliação especializada vai poder definir qual a característica dessa natureza e o que o professor pode ajudar. O professor, junto com a família, junto com a equipe de coordenação, de gestão da escola, pode ajudar. Quais são esses transtornos? Agora, vamos pensar. Muitas vezes eu peço para vocês fazerem também esse exercício. Pensa lá num aluninho de vocês, que vocês têm lá na sala, que vocês acreditam que ele tenha uma dificuldade, ou um transtorno de aprendizagem, ou até uma deficiência. Muitas vezes a gente olhando para esse aluno, com tudo isso que a gente vai agora, essas informações que vão chegando para vocês, possa ajudar. Então, a dislexia, que nós sabemos que é um transtorno de leitura, a descalculia, transtorno específico das habilidades matemáticas, a disgrafia e desortografia, que é um transtorno de escrita, e a dislalia, que é um transtorno da fala. A dislexia. A dislexia é realmente um transtorno específico da leitura, é uma alteração no neurodesenvolvimento, pode ser uma condição genética, né? Que altera, uma condição hereditária, desculpe, que altera as condições genéticas da pessoa, um atraso no padrão neurológico de recebimento e processamento das informações. Então, claro, ela vai apresentar um fraco desempenho na leitura. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Como Estrelas na Terra, em que o menino, ele é disléxico e ele é confundido com uma pessoa deficiente. A família está a ponto de autorizar a transferência desse aluno para uma escola especializada. E esse professor, com o seu olhar, descobre, ele não é deficiente. Ele tem realmente um fraco desempenho na leitura. Porque como ele fala ali no início do filme, que as letras dançam no papel, a professora, né, castiga, a professora fala para ele que ele é atrasado, que ele é preguiçoso, e não é nada disso. Realmente ele apresenta uma dificuldade específica na leitura. Aqui nós temos uma outra definição, que é da Associação Internacional de Dislexia. Aqui, alguns sintomas que a gente pode estar lá observando na sala de aula ou na própria casa, que a gente tem nossos filhos, netos, e a gente também tem que ter esse olhar. Então,
Claro, né? A dispersão, falta de atenção, atraso da fala e linguagem, dificuldade de aprender rimas e canções, atraso na coordenação motora, falta de interesse por livros. Claro, eu vou pegar um livro para quê? Eu não consigo ler. A dificuldade na aquisição e automatização da leitura e escrita, desatenção, dispersão, dificuldade em copiar de livros e da lousa, desorganização geral, lógico, um mapa, um dicionário, a dificuldade em ler em voz alta. Nós nunca poderemos pedir para um aluno disléxico fazer uma leitura em voz alta. Isso vai trazer para ele uma baixa autoestima e nós vamos privá-lo de... Né, a gente vai fazer ele ficar de uma forma tão desconcertada que isso é desnecessário. Nós temos aqui a porcentagem, que é 17% da população mundial apresenta dislexia, tá? Nós vamos assistir um vídeo agora rapidinho, é um vídeo um pouco antigo, mas que eu acho, assim, que explica de uma forma simples o que acontece no cérebro de uma pessoa com dislexia. Disléxica, eu me senti melhor e feliz. Antes eu me sentia burra e diferente, mas... Até os 10 anos, Helena lia como Marcelo. Perfeitamente respondeu. Eu via que ela se esforçava muito, mas eu achava que tinha alguma coisa que a gente não conseguia entender o que era. Eu me vejo nele quando era pequena. A Inê teve e ainda tem as mesmas dificuldades do irmão, Natan. Eu não consigo ler um texto e depois entender. E eu preciso que minha mãe leia para mim. Foi o surgimento do Arraial de Canudos. Lembra que eu te falei? Uhum. Então, tá conseguindo acompanhar? Uhum. Quando você lê pra mim, eu entendo tudo, mãe. Eu consigo entender mais a minha mãe lendo e me explicando que eu mesma. Eu vou ter vergonha de ler errado, de gaguejar, que meus colegas ficam rindo de mim. A criança com dislexia sofre muito aqui na sala de aula durante o processo de alfabetização. Ela faz o maior esforço, mas tem dificuldade na hora de juntar letras formando sílabas. E depois na hora de juntar essas sílabas formando palavras. É isso que compromete a escrita e a leitura de um disléxico. É uma dificuldade de transformar uma letra em som. Adisão em... Ai. Clarissa, personagem da atriz Bárbara Borges em Duas Caras, tem dislexia. A mãe, Célia Mara, interpretada por Renata Sorrá, tenta ajudar a filha, que sonha em ser juíza. Por eles, já desde muito novos, já enfrentarem essa falta de conhecimento das pessoas, a rejeição, perdem o estímulo pelo estudo e acabam marginalizados, né? Porque não têm as suas dificuldades escolares reconhecidas e compreendidas. Frequentemente ele é taxado de preguiçoso e o pior, muitas vezes ele acredita nisso. Nós sabemos que existem uma série de alterações neurológicas que fazem com que a criança tenha essa dificuldade na leitura e na escrita. Veja o que acontece no cérebro de uma pessoa que não tem dislexia. Na hora em que ela está lendo, esta área no lado esquerdo é ativada. Ali se dá a identificação das letras. Uma outra parte faz o cérebro entender o significado da palavra. E por fim, uma terceira área, mais na frente, processa toda essa informação. No caso de uma pessoa disléxica, as áreas de trás e do meio são menos ativadas do que o normal. Para compensar, nos disléxicos, a parte da frente é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito é ativado durante a leitura. Alguns têm o lado artístico bastante desenvolvido, outros têm um pensamento científico também desenvolvido. Há uma lista imensa de personagens geniais apontados como disléxicos. Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh,
Pablo Picasso e atores famosos como Whoopi Goldberg, Robin Williams e Tom Cruise, que assumidamente disléxico, usa um recurso para decorar as falas. Ele lê os textos, grava a própria fala e memoriza auditivamente. A dislexia, que segundo especialistas é hereditária e atinge até 17% da população mundial, pode e deve ser tratada para que sejam evitadas consequências maiores. Eu ficava com vergonha, porque tinha gente que lia normal, rápido, e eu ficava gaguejando às vezes. Muitas dessas crianças podem apresentar uma timidez que vai causar prejuízo e algumas outras podem até desenvolver um quadro depressivo. Com o acompanhamento de fonoaudiólogas que estimulam a leitura, fazem jogos com letras e sílabas, Brenner vem se superando. No aeroporto, eles apresentam suas passagens e suas bagagens são pesadas. A criança pode ter uma vida normalíssima. A exemplo de Célia Mara, a mãe da novela Duas Caras, a mãe de Natan e Aimee vem fazendo de tudo para ajudar os filhos. Dona Eliane entrou para a faculdade. No ano que vem, ela se forma fonoaudióloga. E você vai ser médica? É. Você tem medo que a dislexia possa atrapalhar ou você não tem medo? Não. Não tenho não. Já acho. Já é um costume, já desde pequena tem, então já sei como lidar direito com ela. E a Clarissa? Vai ser juíza? Vai. Eu acredito que sim, torço que isso realmente se concretize. Ela vai chegar lá. Secas de sua história, come. Professores, vocês perceberam, né, a baixa autoestima, a dificuldade que eles têm de expressar através da leitura, não é? E isso realmente, muitas vezes, são taxados de preguiçosos, que não estudam, e a gente tem que ter esse olhar realmente. E vocês vejam que 17% da população mundial é realmente uma grande porcentagem, não é verdade? Então, nós temos que ter esse olhar. E o que eu posso ajudar numa sala de aula? Eu posso fazer a leitura de uma avaliação, fazer a leitura de um texto em voz alta. Ele tem que ter um tempo maior para uma avaliação. As avaliações podem ser de X, né, com alternativas. Então, nós temos essas formas, essas maneiras de contribuir com esse aluno, tá bom? Por favor, Celeste. A descalculia. A descalculia é um transtorno específico. Por exemplo, aquele aluno que tem muita dificuldade para ler os números, lê o número de trás para frente, ele não consegue dizer as horas, confunde parte com o todo, dificuldade de pontuação em jogos, de lembrar fatos matemáticos, conceitos, regras, fórmulas, sequências. Então, a gente começa a perceber, peraí, ele tem essa dificuldade na matemática, eu preciso parar um pouquinho e perceber, puxa, ele apresenta todos esses fatores? Aí eu tenho que levantar um alerta. Tá certo que eu também fui ver a porcentagem. Nós temos 6% da população mundial que apresenta descalculia. Não é aquele aluno que não sabe fazer uma continha, eu já vou falar, não, eu acredito que ele tem descalculia. Não, é uma gama de fatores que através da convivência, do dia a dia, eu vou conseguindo perceber e de uma forma eu consiga entender que ali existe um problema, que ali existe uma dificuldade e que eu possa estar novamente, eu falo, chamando a família, chamando a coordenação e a gente conversando para poder ajudá-lo. Então, também é uma causa neurológica. Por favor. Aqui eu sempre deixo uns indicadores, que depois pode ser feita a leitura em outra TPC, o material depois vai ficar disponibilizado, que pode também ajudá-los a identificar esse aluno. Nós temos também vários tipos de descalculia, tá? Por isso, nossa Aninha, como que eu vou identificar? Como que eu posso ajudar? Você vai ajudar da seguinte forma, tendo um olhar para esse aluno. Lógico que nem eu, nem você vai saber identificar se ele tem uma descalculia gráfica e diagnóstica, operacional. Por favor, Salete.
léxica, praquitognóstica ou verbal. Nós não vamos saber. Quem vai saber falar isso é realmente um profissional especializado. Nós estamos lá na sala de aula e conseguimos identificar. Identificando, já estamos fazendo o nosso papel. A partir daí, é só realmente um profissional especializado. Por favor. A disgrafia nós já temos uma alteração no funcionamento motor, né? E a criança apresenta aí uma caligrafia muito deficitária, as letras são de formas e tamanhos diferentes, ele usa incorretamente o maiúsculo e o minúsculo, as letras são sobrepostas, o espaçamento entre as letras é totalmente inconsistente, o alinhamento no caderno é incorreto, e também vai apresentar lentidão na escrita. Por favor. E muitas vezes, ó, de novo, tem os indicadores que a gente pode ficar atento na sala de aula, e de novo a gente cai nesse problema, né? Muitas vezes o professor pensa que é um aluno que não é caprichoso, que ele é preguiçoso, não consegue escrever direito, não se esforça para se escrever direito, e muitas vezes não. Ele está passando por esse momento e tem um atraso motor. Também pode ter uma imaturidade, que com o tempo ele vai desenvolver, mas, como eu disse, a gente tem que ter o apoio multidisciplinar também nesse momento, com acompanhamento de fono, de pedagogo, de neuro. Disortografia. A disortografia, ela acompanha um pouco a disgrafia, né? Que já é a dificuldade de compor os textos escritos. Apresenta erros ortográficos, a pontuação, muitas vezes essa aprendizagem incorreta, que também pode ter acarretado lá atrás, né, na leitura, na escrita, as frases deles são muito fracas, os textos muito reduzidos, muitas vezes ele aglutina ou separa indevidamente as palavras, então também é um fator de atenção. Aqui os indicadores, por favor. E aí nós chegamos na dislalia. A dislalia é um distúrbio que acomete a fala, é a dificuldade de articular as palavras, que com certeza vai atrapalhar no processo de ensino-aprendizagem. O aluno que escreve, muitas vezes, né, ele fala errado, ele vai acabar escrevendo errado. Também tem que ter as manifestações clínicas, e o que acontece muito aí? Ele omite, ele substitui, ele deforma os fonemas na hora de falar, e também pode acarretar. Mas o que nós temos que ter, por favor, Salete, muito claro, é assim. Até os 4 anos de idade, os erros, eles são considerados normais. Mas depois dessa fase, gente, a gente tem que começar a fazer a correção com a criança. Ela muitas vezes chega lá no ensino infantil falando muito errado. Aí, quem é do ensino infantil precisa parar, pensar, peraí, essa criança está sendo corrigida? Os pais estão corrigindo a forma correta dela falar? Ela chega na escola pedindo aca, né, e água, peraí. Então, primeiro tem que ter essa conversa, que tem que existir essa correção. A partir dos 4 anos, já não é mais para achar bonitinho falar errado, tá bom? Aí, coloquei só, né, Elano que se atlente, mas nós temos que corrigir. E a dislalia também, ela é dividida em 4 tipos. A evolutiva, que ela é considerada normal, que deve ser corrigida gradativamente durante o seu desenvolvimento. A funcional, que ocorre as substituições de letra durante a fala, no pronunciar os sons, acrescentar letras, distorcer sons. Isso pode acompanhar a pessoa na vida adulta e, né, ela consegue, de uma forma, passar e ser entendida. A dislalia audiógena, que ocorre em indivíduos que são deficientes auditivos e não conseguem emitir sons. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ter uma pessoa deficiente auditiva, ela fala de uma forma bem difícil de se entender, mas ela consegue muitas vezes emitir os sons. E a dislalia orgânica, que ocorre em casos de lesão no encéfalo, impossibilitando a correta pronúncia. E também as alterações na boca, né, que são
eu não me lembro o nome, Salete, me recorda, quando tem as fissuras, né, nos lábios, no céu da boca, também pode acometer. Aí, nós acabamos de falar agora dos transtornos específicos de aprendizagem, sendo eles dislexia, disgrafia, desortografia, disgrafia e a dislalia. Mas, Aninha, por que você colocou aí o TDAH? Porque o TDAH, na verdade, ele é um transtorno de comportamento. Porque, gente, a gente sabe que o TDAH interfere negativamente na aprendizagem. Por quê? Ele é caracterizado pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Nós temos muitos alunos que apresentam TDAH e também precisa ser diagnosticado por uma equipe multidisciplinar. Não sou eu, porque o aluno corre igual louco pelo recreio e fala demais, que vou diagnosticar que ele tem TDAH. Nós temos que ter sempre o apoio da família, dos gestores e de pessoas especializadas. E aí? Ela tem início na infância e vai acompanhar a pessoa pela sua vida toda. Não existe uma pessoa que era TDAH e não é mais. O que tem é, quando eu descubro que eu sou TDAH e eu vou adquirindo com a minha maturidade, eu vou encontrando formas de lidar com isso durante o meu dia a dia, certo? Então, pessoas que fazem anotações, pessoas que regram a sua semana através de uma agenda. Então, ela consegue isso, claro, né, com a orientação dos professores, a orientação da família, a orientação de um profissional, ela consegue se organizar de uma forma em que a vida flua de uma maneira mais agradável, porque não é fácil para uma pessoa TDAH, pelo dia a dia dela, a gente percebe, não é porque ela quer que ela é daquele jeito, ela é daquele jeito e isso atrapalha muito na sua vida diária. Por favor. Então, quando isso acontece, muitas vezes a gente fala assim, a pessoa é esquecida, a pessoa, ela não lembra das coisas, e muitas vezes a gente fala que o aluno, né, as queixas principais do professor e dos pais é essa, esquece material, não estuda na véspera, e esse problema atinge um grande número de pessoas, e nós vamos agora ter também um vídeo que vai mostrar para a gente como isso acontece no cérebro de uma criança. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Scans mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem.
Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia, e assim seremos cada vez mais capazes de apoiá-los. Nossa função é essa, dar esse apoio. Nós temos ali, a gente está olhando, está percebendo algo de diferente. Então, quais são esses comportamentos desse TDAH? Vocês vão bater já naquele aluninho e já falar assim, olha, Aninha, eu estou desconfiada, hein? Dificuldade de prestar atenção na aula, distrair-se facilmente, ficar com a mente vagando, né, pelo mundo da lua, quando o professor está falando, pouca paciência para estudar e fazer os seus deveres, agitação, inquietude, e uma capacidade incrível de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, mas que muitas vezes não são terminadas. Começa uma, começa outra, isso já não me faz mais sentido, mudo. Não é verdade? Então, nós temos, e hoje a gente vê muitos alunos, se nós falarmos, Aninha, você vai falar tudo isso daí, eu acho que é a minha sala inteira, né? Mas não é bem assim. A gente sabe que quando a criança apresenta o TDAH, tudo isso que nós estamos falando é de uma forma muito exagerada, tá? Você chama a atenção, mas aí você fala assim, mas tem como, eu posso ajudar de uma forma, como lidar com isso? Sim, ele tem que ter regras como qualquer outra pessoa. A gente pode muitas vezes usar o reforço positivo, qualquer coisa que ele faça, está sempre reforçando. Menos críticas, né? As atividades dele têm que ser um pouquinho mais planejadas, já falar para ele como vai ser o seu dia, de uma forma geral, ser mais objetivo, evitar comparações, claro, isso a gente fala para qualquer outro tipo de transtorno, nunca comparar um aluno com o outro. Mas nós temos, quando a gente fala, realmente vai para um especialista, descobre que tem o TDAH. A partir dos 8 anos, esse aluno, essa criança, ela pode já começar a tomar medicação, é indicada a medicação, certo? Tem que ser muito adequada à sua idade, ela tem um horário certo para ser tomada, mas ela é indicada sim, nos casos em que o profissional especializado, um médico indicou. Às vezes a gente vê tomando aí Ritalina para estudar em vestibulares, na verdade, não sei se vocês já ouviram falar isso, porque ela faz a atenção ficar mais focada, e isso faz muito mal, não é necessário, mas nos casos indicados pode haver a necessidade sim. Aí nós temos também agora, Salete, por favor, os indicadores, sempre eu coloco, e nós vamos agora também assistir um vídeo que eu acho bem pertinente, que é o assunto que a gente está falando do TDAH.
A gente viu, claro, de uma forma exagerada, né, toda essa composição do vídeo, mas mostra realmente aquele mundo, né, totalmente perfeito, como que nós vamos ser uma pessoa assim, que desestabiliza todas as nossas ações, que consegue fazer com que todos briguem, não se sintam mais bem nesse mundo, né? Então, para eles foi tão fácil, né, mandar eles para cá, e eles estão chegando aqui para a gente. Então, a gente realmente tem que estar com esse olhar atento, recebê-los da melhor forma, e tentá-los ajudá-los da melhor maneira possível. Então, agora nós encerramos essa parte em que falamos dos transtornos. Nós vamos entrar agora realmente na deficiência intelectual, que é o público-alvo da educação especial. Por que eu friso isso? Quando nós estamos falando das dificuldades, dos transtornos específicos da aprendizagem, do TDAH, eles também necessitam de formas diferenciadas para que a gente consiga alcançar o objetivo com esses alunos. Mas o público específico da deficiência intelectual, aquele público que é cadastrado na sede como deficiente, né, que fica escrito lá que ele não gosta daquilo, mas é escrito em TEL, na frente da lista lá dos professores, esse sim é o público-alvo da educação especial. Não só o deficiente intelectual e todas as outras deficiências, a visual, a deficiência auditiva, a deficiência física, a deficiência múltipla, os transtornos do espectro autista e também a superdotação e altas habilidades. Também faz parte do público da educação especial. Aí você vai falar assim, Ninha, mas por que altas habilidades? Porque ele necessita de um tratamento diferenciado também. Então, hoje nós vamos aqui trabalhar juntos a deficiência. Então, eu sempre faço aqui, não precisa responder nada, vocês vão pensar. O que você, professor, entende de deficiência intelectual? Qual característica você observa em uma pessoa que tem? O que você já observou? E você tem alguma concepção que fundamenta esse seu conceito? Você já leu algo a respeito? Só para pensar um pouquinho. Por favor, senhor. Agora, então, nós vamos ter essa definição. E essa definição é da Associação Americana de Deficiência Mental. Hoje nós não falamos mais deficiência mental, nós falamos deficiência intelectual. Para não se confundir, a gente tem as doenças mentais, que é um outro patamar. Nós estamos falando aqui da deficiência intelectual. Então, qual é esse conceito? É o estado de redução notável no funcionamento intelectual, significativamente inferior à média. Só isso basta? Não. Ele precisa também apresentar limitações em pelo menos 2 aspectos do funcionamento adaptativo. Nossa, confundiu agora, hein? Calma. Quando nós falamos na redução notável do funcionamento intelectual, é aquilo que a gente mais nota, que a gente não na sala de aula fala, está com dificuldade, a gente precisa agir, precisa pensar em alguma forma. Só que só isso não basta para eu falar que ele tem uma deficiência. Ele também tem que apresentar limitações no funcionamento adaptativo do seu dia a dia. O que é isso? É a comunicação, são os seus cuidados pessoais, são as competências domésticas, são habilidades sociais, a utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde, segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. Puxa, sim. O funcionamento adaptativo, ele engloba 10 habilidades. São 10. E para você fechar, para nós não, né? Para um profissional especializado, um psicólogo, um neuro, fechar um diagnóstico de deficiência intelectual, ele vai ter que investigar cada uma dessas habilidades. Então, quando nós falamos na inteligência, ela engloba
a capacidade de raciocínio, de planejamento, de solução de problemas, de pensamento abstrato, de compreensão de ideias complexas, a rapidez na aprendizagem e a aprendizagem por experiência. Tudo isso engloba o funcionamento intelectual de uma pessoa. E quando nós falamos no funcionamento adaptativo, é um conjunto de todas essas habilidades que correspondem às demandas da vida cotidiana, da vida diária desse indivíduo. Eu não estou falando que ele tem que apresentar 10 limitações no comportamento adaptativo, mas em pelo menos 2. Só que quando você começa essa investigação, quando você tem esse olhar para o seu aluno, quando você vai fazer um relatório pedagógico, você começa a descobrir que existem até mais de 2 limitações. Por favor. Pode passar essa, Salete, que é só uma explicação. Então, nós vamos entrar um pouquinho nessas habilidades adaptativas. Sabe por que eu friso muito as habilidades adaptativas? Porque elas fazem parte do dia a dia nosso da escola. É fácil de você notar no aluno quando ele apresenta essas limitações. Então, nós vamos falar primeiro da comunicação, que é a habilidade de compreender e expressar informações. Quando às vezes você pede assim para um aluno, vai para a secretaria, por favor, e dê esse recado. E ele vai e ele volta sem dar o recado, ele volta sem achar onde é a secretaria, sabe? Então, você aí começa a despertar. É isso que eu falo. Começa, peraí. Puxa, ele já está aqui já faz um tempo, ele não sabe nem onde é a secretaria, ele não conseguiu achar uma pessoa que pelo menos falasse assim, a secretaria é lá, eu te levo. Não. Ele tentou fazer o que você pediu, mas não conseguiu. Então, isso é um alerta. Autocuidado. Isso é muito importante e é fácil de vocês também perceberem. A própria higiene pessoal da pessoa, a alimentação, o vestuário, o uso de sanitário. É uma pessoa que vem para a escola asseada ou vem com aquela roupa que ele veio a semana inteira e não está preocupado? Ele se alimenta, ele sabe na hora do intervalo, muitas vezes, ir até a merenda, pegar a sua alimentação, se alimentar sozinho, e sabe usar um sanitário? Uma vez, um cuidador para um aluno, que depois nós percebemos que tudo o que ele fazia, que ele não conseguia fazer na escola, na verdade, era porque na casa dele, a mãe limitava ele ao máximo. Então, tudo. Aí nós conversamos com a mãe e ela explicou por quê. Ela explicou que como ela tem muitos filhos, a comida era muito regrada, então ela que tinha que colocar a comida no prato para os filhos, porque não podia deixar eles pegarem, porque eles iam exagerar, ia faltar para o outro. Ela que limitava os banhos, ela não podia, entende? Deixá-los tomar banho da forma que quisessem, ela que dava banho. Ela, ao vestuário, muitas vezes, ia limitado para a escola sujo, porque não tinha. Então, por isso que eu falo dessa investigação com a família. É muito importante. Então, nesse momento, por que ele não ia até a merenda pegar? Ele não sabia. Ele não tinha essa instrução. Então, aí, no dia a dia, a gente pode ajudar esse aluno e fazê-lo melhorar. A vida do lar. A vida do lar é assim. Ele consegue realizar as tarefas de um funcionamento de uma casa? Por exemplo, ele tem cuidado com as suas roupas, com seus objetos, ele consegue realizar um trabalho doméstico, como cozinhar, ele tem uma boa relação com a família. Percebam, tudo isso é parte do dia a dia. Se nós formos pensar na maioria dos nossos alunos, normal, fazem isso de boa. Não é? Ou se não fazem, é porque não querem, já é outra coisa. Mas a gente tem que ver aquele aluno que realmente apresenta uma limitação. Por favor. Habilidades sociais. É reconhecer sentimentos, controlar seus impulsos, ser capaz de fazer escolhas. Muitas vezes a pessoa com deficiência, ela não é capaz. Ela não tem essa troca de sentimentos, ela é um indivíduo muito fechado e não é capaz, muitas vezes, por exemplo, numa atividade da escola, ele não sabe escolher se ele quer uma atividade na educação física, vamos supor, se ele quer uma atividade de jogo, o que ali no momento estiver acontecendo, para ele está tudo bem.
né? E não é isso que a gente vê na maioria dos nossos alunos, né? Aquela confusão que é uma coisa, que é outra, e a gente ele acaba se misturando ali no meio dos outros e participando, muitas vezes sem ser a sua própria escolha. O desempenho na comunidade, que é realmente utilizar os recursos que oferecem a comunidade, os meios de transporte, saber fazer uma compra, por exemplo, ir numa loja, ir num mercado sozinho, ir numa padaria sozinho. Será? É um alerta. Por exemplo, você chama lá na escola a mãe para conversar, a coordenação chama a mãe, as perguntas principais que se fazem quando a gente tem uma desconfiança de uma deficiência intelectual é essa. Ele sabe vir para a escola sozinho? Ele usa um transporte comunitário? A senhora deixa ele até uma padaria, até um mercado sozinho fazer uma compra? A mãe já fala, não, ele não sabe, ele não consegue. Entende? Não é porque ele não sabe, é porque realmente ele tem uma limitação e isso o impede de fazer. A autodireção. As habilidades de fazer escolhas, como eu disse, de cumprir um planejamento, tomar uma iniciativa, resolver algum problema familiar e também a autoadvocacia. Eu uso esse exemplo que eu acho importante. Por exemplo, acontece um fato dentro da sala de aula onde um aluno quebrou a vidraça lá da sala. E aí, toda aquela confusão dentro da sala, e o deficiente ali, junto, tentando participar da forma dele. Aí vem a direção para resolver o problema. E aí, esse aluno, muitas vezes, ele não tem a autoadvocacia. Ele não consegue expor o seu lado e se defender. É capaz de ele assumir uma culpa, muitas vezes, porque ele não sabe se defender. Tá? Então, nós temos também que ficar muito atentos nesse ponto. Por favor. Saúde e segurança, que diz respeito realmente a cuidar de si mesmo, a evitar uma doença, a prevenção de um acidente, evitar um perigo, seguir regras. Por exemplo, é difícil você ver um deficiente atravessando uma rua sozinho. Muitas vezes ele se dispersa, não vai olhar, então tem que ter esse cuidado com a própria segurança. Esse é um item também muito importante. As habilidades acadêmicas, né, que são aquelas que realmente nós, que estamos ali no dia a dia, é a relação com a vida escolar, o ler, o escrever, os conceitos matemáticos, que é o que a gente mais se atém. O lazer, que diz respeito de participar de atividades de entretenimento individual, coletivo, ter preferência por tal tipo de esporte, ter interesse pessoal por alguém. Então, tudo isso envolve. Então, muitas vezes, ele acaba ficando muito só, o deficiente, porque ele não tem esse coletivo. E muitas vezes também isso a gente tem que ficar atento na sala, né? Que eles são um pouco, às vezes, deixados ali de lado. E no trabalho, quando ele está na vida adulta, é realmente a habilidade de manter o emprego, um comportamento apropriado, a realização e finalização de tarefas, ele conhecer os seus horários, cooperar com as pessoas, cumprir prazos, aceitar críticas, planejar, mexer com dinheiro, manejar o dinheiro, respeitar a hierarquia e conhecer as suas limitações e dos colegas. Percebo que no trabalho é uma gama muito grande que envolve a limitação dessa pessoa. Por isso que eu falo, ótimo a gente vê empresas que contratam pessoas com deficiência intelectual, mas sempre tem que ter o apoio de uma pessoa, de um outro profissional que tenha esse olhar e que esteja ali atento a todo o dia a dia da pessoa com deficiência. E quando eu sempre falo, né, a pessoa com deficiência, a gente não pode também compará-la com as outras pessoas. Por quê? Todos nós temos dificuldades e potencialidades. O deficiente intelectual também, ele tem potencialidades. E seu acompanhamento consiste em reforçar e favorecer o desenvolvimento dessas potencialidades. Então, muitas vezes, nós, enquanto professores, a gente vai falar já sobre isso, nós temos que, sim, desenvolver nosso conteúdo da sala de aula. E o professor da sala de recursos é que vai trabalhar toda essa potencialidade, tudo isso que esse aluno pode desenvolver. Por favor.
E aí vem essa pergunta, né, que eu sempre faço. Qualquer criança com deficiência pode estudar em uma escola pública da rede estadual de ensino? Pode ir, Salete? Sim, claro, né, gente? Qualquer criança. Só que nós vamos ser muito claros. Existem os deficientes que a gente chama de pervasivos. No caso de uma pessoa com deficiência pervasiva, que necessita de apoio 24 horas, essa pessoa é indicada a ela uma escola especializada, tá? Uma instituição especializada, que necessite realmente do apoio dos profissionais dentro de uma instituição. Não é o caso, para nós, a gente tem as deficiências intelectuais em um nível leve, certo? Também temos moderados, mas os deficientes que apresentam pervasivos, eles são encaminhados para instituições. Pode ir. Como eu disse agora, todas as escolas devem receber, nós não temos nenhuma limitação em matrícula. Os pais vão procurar a escola mais próxima e fazer a matrícula do seu filho regularmente. Então, aquela coisa assim, vai ter um cadeirante aqui o ano que vem, mas o 6º ano é lá em cima. Não importa se o 6º ano é lá em cima, o 6º ano desce para atender o cadeirante. Mas nós não temos rampa, a gente vai ter que fazer a rampa. Entende? Hoje nós não podemos mais, quando um pai chega para fazer uma matrícula, começar a colocar empecilhos. Isso é grave. Isso não pode acontecer. Por favor. A escola pode se recusar? Acabamos de falar sobre isso, né? A escola pode se recusar a atender um aluno com deficiência por se sentir sem condições? Claro que não. Por favor. O professor pode se recusar a lecionar para turmas inclusivas? Claro que não, né? Por favor. Todas as escolas devem entender o seu papel e a lei e colocar a inclusão em prática. Eu falo assim, não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que deve se adaptar ao aluno, certo? Então, todas as legislações, se vocês pegarem, eu ia colocar aqui, nós temos, assim, milhões de decretos, legislações. A nossa em vigor é a Resolução 68, que rege, né, sobre o público-alvo da educação especial, e lá também fala especialmente sobre as matrículas. Por favor. E aí, um professor da classe comum, sem capacitação, pode ensinar alunos com deficiência, altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista? Sim, né? Claro, por favor. O que eu estava falando agora há pouco. Cabe ao professor regente da sala a função de trabalhar o seu currículo, visto que ele é especialista na sua disciplina, na matemática, na história, na geografia, na arte. O professor da sala de recursos ou o professor itinerante, que é o professor que vai até a escola do aluno, que é especializado na deficiência, que vai trabalhar especificadamente as potencialidades que esse aluno pode desenvolver. E muitas vezes esse professor da sala de recursos, ele está trabalhando o quê? As habilidades adaptativas que esse aluno não apresenta, tá? Eu já cheguei em escola que a professora está ensinando o aluno a se alimentar, ela está ensinando o aluno a escovar um dente, ela está explicando lá na lousa sobre o uso do sanitário, que também é muito importante. Esse sim é o papel do professor especializado dentro da sua sala de recursos. Ele tem lá um plano individual do aluno, e ele tem que atendê-lo dentro daquele plano individual, certo? Mas nós, professores regentes, a gente vai trabalhar o nosso currículo. Como? De uma forma que eu sempre peço, que chegue ao aluno de uma forma mais branda, que chegue ao aluno de uma forma mais simples. Se eu estou trabalhando desmatamento com um texto de 2 páginas, para aquele aluno eu vou levar 2 figuras, de um lugar que está desmatado e de um lugar que não está.
entende? Ele é muito visual. Então, eu posso trabalhar dessa forma. O que eu não posso levar para ele, na hora que eu estou trabalhando um texto de desmatamento, é levar para ele uma cruzadinha que está falando da Branca de Neve. Entende? Então, é isso. Às vezes, eu já cheguei em escola que, assim, a professora toda empolgada me mostrou, eu achei bacana, muito, mas ela poderia ter feito uma cruzadinha, como estava sendo feito ali, mas usando o assunto que estava sendo trabalhado na sala. Então, uma cruzadinha, se era desmatamento de árvores, né, envolvendo palavras que estavam naquele texto. Entende? Então, é uma coisa assim, eu sei que todo mundo, a gente fala assim, adaptação curricular, parece um bicho de 7 cabeças, mas se a gente pensar bem, é realmente deixar esse currículo de uma forma bem simples, que aquele aluno consiga tirar alguma coisa naquele momento. Por favor. Então, uma criança com deficiência, por exemplo, né, ele vai ter a orientação do professor especializado lá na sala de recursos, e nós vamos ter as nossas atividades ministradas de uma forma regular. Que benefícios a inclusão traz a alunos e professores? Gente, o ganho é total, para todos. Nós temos que viver essa experiência, entende? Provocar a reflexão, a gente tem que minimizar esse impacto que causa, né? Muitas vezes o diferente, ele causa um impacto, ele causa uma estranheza, e nós não podemos. A gente tem que, ao máximo, no decorrer da nossa vida, vencer nossos preconceitos, essa dificuldade que muitas vezes a gente traz com a gente, né? De olhar, a gente abrindo o nosso olhar, com certeza as coisas caminham de uma forma muito melhor. Aos que são discriminados pela deficiência, muitas vezes, pela classe social, a inclusão, ela possibilita que ocupem seu espaço na sociedade e tenham uma independência na sua vida. E o maior ganho é realmente garantir o direito à educação para todos. As orientações aos pais. Sabe, muitas vezes assim, me perguntam, Aninha, a gente até entende o processo que é feito. Eu tenho um aluno que está apresentando muita dificuldade, como a gente viu hoje, a gente não deve já usar o termo deficiência, a gente sempre usa o termo dificuldade, a princípio, e a partir dali a gente começa essa investigação. Claro que nós estamos falando aqui do que é o certo. Então, o certo é, eu diagnostiquei, eu percebi ali na minha sala de aula, no meu dia a dia com esse aluno, que ele apresenta dificuldade. Eu vou apresentar isso para a coordenação no caso, vai chamar os pais e ter uma conversa. E aí, sim, quem tem que procurar um profissional especializado é a família. Puxa, né, Aninha, a gente sabe que é difícil, tem famílias que não estão nem aí, nós vamos chamar aqueles pais que vão vir para a escola e vão falar que não tem como levar, não vai ter dinheiro para pagar, só que a nossa parte está sendo feita, nós temos que realmente ter esse olhar, apresentar o que está acontecendo na nossa sala de aula, e a partir daí a direção tomar as devidas providências. Por quê? Se um pai é chamado uma vez, 2 para a escola, e é feito o pedido, a equipe gestora, os professores fizeram um bom relatório pedagógico, que o pai está ali na mão para levar para um profissional e ele não faz, pode ser acionado o conselho tutelar, por que não? Isso é uma negligência, muitas vezes, tá? Então, tem a necessidade sim, e a direção pode tomar essa atitude. Por favor. Por que a gente fala tudo isso? Porque quanto mais cedo essa criança tiver um diagnóstico, mais cedo os profissionais podem começar a agir. E mais cedo, ela entendendo o que ela tem, ela vai viver de uma forma melhor. Vocês viram a menina lá da dislexia, que ela fala, quando eu soube o que eu tinha, porque até então ela achava que ela era burra. Eu não consigo, eu não aprendo, eu não sei ler. E aí ela viu que ela tinha uma dislexia, a vida dela fluiu de uma forma muito melhor. E ela, com a ajuda, claro, dos profissionais, ela está tendo um desenvolvimento muito bom. E a autoestima, né, gente? Sem falar nisso, que a gente sabe que é muito importante para os alunos.
Então, é fundamental, mais uma vez, né, que os pais, os professores, entendam essa natureza do problema para poder agir de uma forma positiva. Então, aí nós falamos novamente da importância dessa avaliação. Então, às vezes também eu me deparo assim, ai, Aninha, eu não sou apta a fazer uma avaliação pedagógica, a um relatório pedagógico. A palavra já está falando, pedagógico. São anotações que você faz no seu dia a dia, de observação. Ninguém vai falar para colocar ali um olhar clínico. São observações. E a gente percebe em qualquer profissional que os pais forem levar o filho, eles vão pedir um relatório pedagógico. Com certeza. Por quê? O profissional especializado, ele precisa do relatório pedagógico para ter uma ideia de como esse aluno é na sua vida ali, das aptidões escolares e também no seu dia a dia, que são todas aquelas habilidades adaptativas que fazem parte do cotidiano do aluno, que vocês, com maestria, vão saber colocar ali no papel como é o desenvolvimento dele na escola. Por favor. No entanto, né, muitos indivíduos, infelizmente, não têm esse diagnóstico e carregam aí para o ensino médio, para o ensino superior, e mesmo na vida adulta, no mercado de trabalho, enfrentam dificuldades tremendas, porque lá atrás, né, não tiveram, não conseguiram identificar o ponto em que tudo aquilo começou e poderia, né, com a ajuda de pessoas, dos professores, da família, de profissionais, hoje estarem melhor, não enfrentarem tantos problemas no emprego, e muitas vezes até em relacionamentos familiares com os amigos. Então, aqui novamente, só para frisar, que a avaliação pedagógica é um relatório, que é um importantíssimo instrumento, né, que reúne as informações, e muitas vezes eu sempre falo, nós não devemos colocar nesse relatório só assim, ele não sabe, ele não faz, ele não quer. A gente também tem que falar o que ele sabe, porque o profissional que for ler esse relatório, ele tem que ter uma visão geral. Então, só do não só do não, do sim também, ele consegue isso, ele sabe isso, se ele sabe do 0 ao 10, eu vou colocar lá que ele sabe do 0 ao 10, tá? Muito importante também. Então, a prática, né, dessa realização, ela deveria ser hoje já, assim, fazer parte do cotidiano da escola. Um aluno apresentou certas dificuldades, certas limitações, eu tenho notado isso, então, muitas vezes, não esperem a coordenação. Comecem ali em suas anotações, fazer, né, o dia a dia desse aluno. Puxa, eu estou notando isso, tá complicado, tá diferente, tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? Então, ali no seu dia a dia mesmo, fazer essas anotações para que a hora de um momento de um relatório pedagógico, a gente tenha ali tudo à mão. Por favor. Também é importante, né, destacar os fatos e situações que a escola tem, melhores condições. Claro, como eu disse para vocês, se o profissional pede, é porque ele precisa das informações da escola para enriquecer o seu diagnóstico. Por favor. Aí, a escola, né, de posse desse relatório, como eu disse, seria se vocês começarem a fazer relatórios de alunos que apresentarem dificuldades, isso vai fazer um hábito ali da escola e muitas vezes vai ser mais fácil, né, esse processo. Por favor. E aí, eu deixo, a gente está chegando ao final aqui, e eu sempre deixo uma mensagem para vocês, para que a gente pense um pouquinho, né? Que a inclusão, ela acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. E agora eu gostaria daquela reflexão que nós fizemos lá no início, que vocês pensassem um pouquinho. O que todas essas informações vai poder mudar minha forma de agir, minha forma de pensar, e eu também poder utilizá-las no meu trabalho. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Professores, tenham um bom dia e muito obrigada pela atenção. Aninha, muito obrigado, parabéns mais uma vez.
Eu gostaria de pedir novamente bom dia a todos, né? Eu não consegui falar no início da TPC, eu estava com meu microfone travado. Então, que todos tenham um bom dia. Só vou pedir mais uma vez o link da avaliação. Está aqui no chat, tanto do Meet como no YouTube, que também essa avaliação é o que vai gerar nossa lista de presença para encaminhar para a SEDUC. Então, por favor, eu peço que todos colaborem respondendo a avaliação, tá? Muito obrigado, Aninha, bom dia a todos, muito obrigado a todos pela participação, fiquem bem, se cuidem.